Por favor, Josete, pode ler, por gentileza? Lição de ambientação. Vive sempre em paz. Uma consciência tranquila que não traz remorsos de atos passados, nem teme ações futuras, gera harmonia. Nada de fora perturba um coração tranquilo, que pulsa ao compasso do dever realmente cumprido. A paz merece todo o teu esforço para consegui-la. Ok. Quer comentar? Não. Não? Ok. Alguém quer comentar a lição? Bom, o que ele fala aqui, que Joana nos fala, né? É o que todos nós desejamos, né? Viver em paz. Viver sempre em paz. E ela nos dá umas referências para isso, né? Ou seja, uma consciência tranquila que não traz remorsos de atos passados, nem teme ações futuras, gera harmonia. Então, essa tranquilidade de consciência compõe a paz que todos nós desejamos. Não há pessoa em paz com a consciência pesada, culpada, né? Depois ela continua: nada de fora perturba um coração tranquilo, que pulsa ao compasso do dever retamente cumprido. Então, de novo, se nós temos, né, seguindo a orientação lá de Santo Agostinho, né, se durante o dia, ao final do dia, eu fiz a minha avaliação e percebi que não magoei ninguém, não feri ninguém, não prejudiquei ninguém, pude fazer o bem que estava ao meu alcance, por mais que tenham situações conturbadas externamente a mim, eu estarei em paz. Onde quer que eu esteja, estarei em paz. E ele fala que ela termina, né? A paz merece todo o teu esforço para consegui-la. Isso é fundamental, porque ninguém dá paz para ninguém. Nem Deus dá paz. Ele fala, Senhor, me dê paz. Me dê paciência. Ele não dá nada disso. Isso tem que ser conquista nossa. Revendo nossas posições, treinando nossas virtudes, nós vamos construindo isso dentro de nós. E aí, onde quer que nós estejamos, estaremos em paz, né? Então, esse é um trabalho árduo, necessário e que abrange todos nós, encarnados e desencarnados. Temos que buscar sempre a construção desse clima interior de harmonia, levando à paz de consciência. Muito obrigado, Josete, pela leitura. Vamos, então, à nossa prece com a nossa Carol. Por favor, Carol. Boa noite a todos que chegaram depois. Mestre Jesus, amado guia, amado amigo, obrigado por mais uma semana reunidos para estudar o nosso Evangelho, que através desses ensinamentos a gente consiga chegar um pouquinho mais perto dessa paz mencionada no texto da Joana, que a gente consiga interiorizar esses ensinamentos, que a gente consiga principalmente aplicar no nosso dia a dia, em busca de nos melhorarmos, nos aperfeiçoarmos, para que a gente chegue cada dia mais próximo dessa tão sonhada, dessa tão desejada paz. Que os nossos estudos ofereçam a gente mais sabedoria, consequentemente mais melhoramentos, para que a gente possa continuar na nossa trajetória aqui nesse planeta em que nós nos encontramos. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Carol. Quem vai fazer a nossa leitura de hoje? Vamos dar voz ao Ronald. Ronald, faz a leitura, então, para a gente. Os comentários são do Valdemir. Vamos em frente. São nossos. São nossos. Então, boa noite a todos, mais uma vez. Capítulo 13, item 12. Sede bons e caridosos. Essa é a chave dos céus. Chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se contém nesse preceito.
Amai-vos uns aos outros. Não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais, senão pelo devotamento ao próximo. Somente nos arroubos da caridade encontra ela ventura e consolação. Sede bons, amparai os vossos irmãos. Deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. Cumprido esse dever, abrir-se-vos-á o caminho da felicidade eterna. Ademais, qual dentre vós ainda não sentiu o coração pulsar de júbilo, de íntima alegria, a narrativa de um ato de bela dedicação, de uma obra verdadeiramente caridosa? Se unicamente buscasses a volúpia que uma ação boa proporciona, conservar-vos ieis sempre na senda do progresso espiritual. Não vos faltam os exemplos. Rara é apenas a boa vontade. Notai que a vossa história guarda piedosa lembrança de uma multidão de homens de bem. Muito bom. O texto de São Vicente de Paulo é muito atrativo, muito interessante. E é claro que ele usa aqui uma metáfora, né, que nós utilizamos, que o Evangelho utiliza sempre, que é as portas do céu, a entrada do céu, como se o céu fosse um estado geograficamente determinado, não é isso? Estado de céu e de inferno é resultado da nossa consciência, do nosso sentimento, mas todos, imagino eu, todos nós, aqui, pelo menos aqui, gostaríamos de ter acesso a esse estado de céu, esse estado de consciência celestial. Todos gostaríamos de estar no céu. Para nós espíritas, né, principalmente aqui do Rio de Janeiro, todos gostaríamos de ter acesso ao nosso lar. De preferência, lá ao Ministério da União Divina, né, aquele que está lá mais lá em cima, não o Ministério do Auxílio, mas aquele lá de cima, no topo. E a grande notícia, a notícia boa para cada um de nós, é que nós podemos. E aqui, nesse primeiro parágrafo, o São Vicente de Paulo nos dá a dica. O que ele diz aqui? Toda a felicidade eterna se encerra nesta máxima. Amai-vos uns aos outros. Então, o amor, ou a caridade, é o amor em movimento. A caridade é o amor em ação. Porque o sentimento, o amor é importante, é bonito, é interessantíssimo, mas nós precisamos colocá-lo em prática. Uma ação negativa não basta, nos ensinos dos espíritos. Não basta não fazer o mal. É preciso que façamos o bem. É preciso que vivamos, que apreciemos esse ato de servir, de ajudar. E isto é a prova. A alma não pode elevar-se às regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo, senão pela caridade. Por isso que Kardec tem um capítulo aqui no Evangelho, um capítulo inteiro, para falar da caridade. E, por coincidência, né? não sei se é coincidência, mas ele está exatamente no meio do Evangelho. Ele é o capítulo 15. Então, ele está ali no meio do Evangelho. Não é, na minha percepção, não é de graça. É uma maneira de mostrar equilíbrio nas nossas ações. A página da Joana também nos convida a isso. Eu quero paz, eu quero felicidade. Mas eu quero que o outro me traga a paz. Eu quero que o outro me traga a felicidade. Eu quero que o outro me abra a porta do céu. Usando aqui a metáfora do céu. Ninguém vai me trazer felicidade, como lembrou o Mauro aí. Ninguém vai me trazer paz. Ninguém vai abrir a porta do céu para mim. Porque Deus não vai fazer por nós aquilo que nós devemos fazer. Nem Deus, nem Jesus, nem os amigos espirituais, ninguém vai fazer por nós aquilo que nos cabe fazer. E essa evolução, esse desenvolvimento, esse crescimento em termos espirituais, depende única e exclusivamente de mim. Então, eu quero entrar no céu?
Quero. Acho que todos aqui queremos, né? Todos queremos entrar lá no nosso lar. Sabemos como. É o que fala lá o Pádua, né? Nas quartas-feiras, lá no Respondendo aos Ouvintes. Né? O espírito que for para o umbral, ele pode até ir. E, efetivamente, vai. Mas ele sabe como sair. E é a caridade. E, mais uma vez, vale lembrar, não entendamos caridade aqui tão somente aquela cesta básica que nós doemos. Caridade é muito mais que isso. A caridade essencial, como nos fala Emmanuel, como nos ensina os Espíritos, é muito mais que doar alguma coisa. É, acima de tudo, doar-nos. Nos doar junto com aquelas coisas que estamos doando. Colocar um pouco do nosso sentimento, um pouco da nossa energia, um pouco da nossa alegria, um pouco do prazer de servir, isso é nos doar. É orar, é compreender, é perdoar, é ser indulgente, é ser benevolente. Isto é caridade. Temos essa possibilidade? Temos, todos temos. Eu posso não ter dinheiro para doar uma cesta básica lá para o SEAC, que a gente faz lá todo mês. Mas eu tenho condições de fazer uma prece. Eu tenho condições de entender a dificuldade de um irmão. Isto é a caridade a que nos convidam os amigos espirituais. Então, quem quiser entrar no céu, quem quiser ser feliz, já sabe como fazer. Já tem a chave. A chave do céu não está com São Pedro. A chave do céu está com cada um de nós. Então, eu tenho a chave do céu para mim. O Ronald precisa ter a dele. A Carol a dela. Então, cada um de nós precisamos ter a nossa chave para abrir essa porta do céu. Tudo bem? Outro ponto que eu achei interessante nessa passagem aqui, né, que você destacou, que eu também concordo, é que quando ele diz, né, que toda a eterna felicidade contém no preceito amai-vos uns aos outros. E isso não quer dizer nem de perto que é amar criando dependência com o outro. Né? Então, ser feliz não é eu sou feliz porque eu tenho fulano do meu lado, porque eu tenho a casa X, porque eu tenho o carro Y. Não. Ser feliz é um estado íntimo, independente do que está em torno. Porque tudo que está em torno, um dia deixará de estar. E aí a minha felicidade foi junto? Então, nós precisamos entender isso. E se nós praticarmos verdadeiramente esse conceito, muitas das nossas dores e aflições vão diminuir significativamente. Porque nós vamos compreender que estamos juntos num período de jornada, mas nós não somos unidos para a eternidade. Estamos vivendo momentos de relacionamento para que nós possamos aprender uns com os outros, possamos corrigir nossas faltas uns com os outros e desenvolvermos essas virtudes que falamos no início, lá na mensagem da Joana. Mas nós não podemos criar esses vínculos de dependência, porque isso nos prejudica e muito, e também o outro. Porque cada um de nós, quando vem com seu bilhete individual. Cada um de nós tem o seu bilhete de retorno, que é individual. Então, ele pode ir mais cedo ou mais tarde do que nós. E se nós criamos esse vínculo, tamanho de dependência, nós podemos criar ou sermos um empecilho muito grande para os nossos companheiros que partem antes de nós e também para a nossa própria condição aqui que permanecemos. Né? Então, precisamos... Mauro, então você está dizendo que eu tenho que ser indiferente? Não. Nós temos que criar as nossas relações cada vez mais intensas, né? Principalmente no sentido de carinho, de atenção, de fraternidade, né? Desse amor multifracionado que ele representa. Mas nós não devemos criar dependência, porque cada um de nós é um indivíduo, cada um de nós tem a sua história, tem a sua trajetória, tem as suas experiências. Se em um determinado momento ela deixa de estar presente,
minha felicidade vai embora, o mundo acabou, a vida não tem mais sentido? Como assim? Então, nós precisamos ter esse amadurecimento, né, espiritual em nós. Me permite, então, Mauro, mais uma vez, você falou e vai me vendo um monte de coisas aqui na cabeça, né, para a gente vai lembrando coisas. Primeiro, a nossa felicidade não pode estar naquilo que eu tenho ou naquilo que eu vejo com os olhos físicos. Tem uma página do Emmanuel que ele diz que tudo que nós vemos, o que nós vemos com os olhos físicos, ou está morto ou vai morrer. Então, felicidade não pode estar ligada a alguma coisa que eu estou vendo com os olhos físicos, mas sim uma coisa que eu estou sentindo. E essa coisa da dependência que você está falando também é um ponto interessante. Eu, às vezes, coloco muito isso no consultório. Os nossos relacionamentos, sejam eles quais forem, precisam ser suplementares e não complementares. Tudo aquilo que suplementa excede, né? O ângulo suplementar é aquele que excede de 90 graus. O suplemento alimentar é aquilo que excede a necessidade da nossa alimentação. Se tirar o suplemento, eu vou continuar inteiro, eu vou continuar bem. Mas se tirar o meu complemento, eu vou, com certeza, ter problemas. E, de uma maneira geral, de uma maneira geral, tá? Por favor, quem quiser se excluir, fique à vontade. Mas, de uma maneira geral, nós ainda nos colocamos na dependência de complementariedade. O outro é meu complemento. O outro é a minha felicidade. E já ouvi alguém dizer, né? Alguém me dizer, mas ele é o ar que eu respiro. Meu Deus do céu, que responsabilidade para o outro, né? Ser o ar que alguém respira. E o dia que eu morrer? E o dia que eu não quiser mais respirar? Essa pessoa vai morrer? Vai deixar de ser feliz? Então, essa ideia dessa não dependência emocional é fundamental para o nosso equilíbrio. Tem uma outra página do Emmanuel que diz: nós viemos sozinhos e vamos voltar sozinhos. Eu nasci sozinho e vou voltar sozinho. Jesus veio, nasceu sozinho e voltou sozinho, porque nem os companheiros dele de jornada estavam com ele. Então, precisamos ter isso em mente, de que nós podemos e devemos ser responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas felicidades e infelicidades, como diz lá a questão lá 920 e 21 lá do Livro dos Espíritos, quando ele fala de felicidade. Nós somos os artífices das nossas, ou da nossa felicidade, ou da nossa infelicidade, da nossa graça ou da nossa desgraça. Então, nós precisamos entender isso para não responsabilizar o outro pela minha felicidade, pelo meu ar, pela minha paz, pelo meu tudo. Então, o outro não é meu tudo. O outro pode ser meu suplemento apenas, dentro dessa minha ideia aqui. Tudo bem? Alguém mais? Então, vamos lá, Ronald. Não vos disse Jesus tudo o que concerne às virtudes da caridade e do amor? Por que desprezar os seus ensinamentos divinos? Por que fechar o ouvido às suas divinas palavras, coração a todos os seus bondosos preceitos? Quisera eu que dispensassem mais interesse, mais fé às leituras evangélicas. Desprezam, porém, esse livro. Consideram-no repositório de palavras poucas, uma carta fechada. Deixam no esquecimento esse código admirável. Vossos males provêm, todos, do abandono voluntário a que votais esse resumo das leis divinas. Lede-lhe as páginas cintilantes do devotamento de Jesus e meditai-as. Perfeito. Como diz o Mauro, perfeito, né? Resposta completa, perfeito, como a gente fala aí na segunda-feira do Livro dos Espíritos. Os vossos males, acho que aqui resume tudo isso. Os vossos males provêm do abandono voluntário desse resumo das leis divinas. Qual é o resumo das leis divinas?
A gente pode seguir aqui em 2 preceitos básicos a que Jesus reduziu os ensinamentos. No amor a Deus e no amor ao próximo, como a si mesmo. Então, todos os nossos males provêm desse abandono voluntário. Ninguém de nós, hoje, no planeta Terra, é ignorante, ignora esses preceitos. Mesmo que não acreditemos em Deus, mesmo que não sejamos cristãos, mas ainda assim, os preceitos da espiritualidade, da religiosidade, é amar a Deus, a Alá, a Jeová, enfim, ao Deus que ele acredita. E amar ao próximo como a nós mesmos. Isso resume todas as leis e todos os profetas. Mas, como ele diz, nós fizemos desses textos um repositório oco de palavras vazias, como se fosse apenas algumas palavras. E definitivamente não são. A gente que trabalha, com mediunidade, que conversa com os amigos espirituais, tem uma noção mais exata do quanto esse evangelho é libertador, ou pode ser libertador, desde que eu o aceite, desde que eu entenda, desde que eu me esforce por vivenciá-lo. Ele é libertador. Mas, como eu disse, voluntariamente, nós abrimos mão. Obviamente que muita gente aqui não abriu mão, está seguindo, ótimo. Mas, de uma maneira geral, ainda estamos abrindo mão disso. E estamos num período em que o planeta atravessa uma situação muito difícil, onde o cristianismo ou a religiosidade está sendo menosprezada, desprezada, desvalorizada. Igrejas virando restaurantes, virando, sei lá, qualquer outros menos votados, né? outras situações menos votadas. Eu vi uma reportagem essa semana de uma pesquisa feita na França. Apenas 11% dos franceses acreditam em Deus. 89% dos franceses não acreditam em Deus. É isso aqui que São Vicente Paulo está falando. Voluntariamente, abrimos mão desse preceito, desses códigos divinos que nos trazem, ou que nos podem trazer felicidade. Enquanto não nos voltarmos para esses códigos, efetivamente, vamos sofrer. Agora, lembrando, isso depende de cada um de nós. Ninguém vai colocar o evangelho em mim. Ninguém vai implantar o evangelho em mim. Eu preciso estudá-lo, eu preciso lê-lo, eu preciso vivenciá-lo da melhor maneira possível. Mas só a mim compete fazer isso. Tudo bem? Fala aí, Carlos Santos. Então, Valdemir, buscando o que você tinha falado no outro parágrafo mais agora, a gente deve buscar a felicidade em nós, né? Não naquilo que nossos olhos físicos estão vendo, né? Não no outro, né? Em nós. Mas quando alguns fatos como esse que você estava narrando, alguns que a gente viu pela televisão no fim de semana aí, te trazem tristeza, que não foi você que provocou, mas ele traz um sentimento de tristeza e não de felicidade. Como é que a gente gerencia isso para o nosso melhor, né? Pois é, Santos, tristeza e não felicidade. Eu posso estar triste, e devo estar triste em algumas situações, mas não estar infeliz. Acho que uma coisa não é oposta à outra necessariamente. Quando eu tenho a compreensão, lá da questão número 1 do Livro dos Espíritos, de sendo Deus a inteligência suprema do universo, eu fico triste quando um irmão se desvia das leis de Deus. Mas eu tenho certeza de que ele voltará por si só. Só que tem aquele dito popular, que nós já ouvimos 1 milhão de vezes, né? Se nós não vamos
pelo amor, nós vamos pela dor. E a dor, quem escolhe? Quem escolhe esse caminho somos nós. Então, eu fico feliz, ou eu posso ficar feliz, por esse irmão ter a liberdade de não seguir a lei de Deus. Ele tem a liberdade. É o filho pródigo, a parábola lá do filho pródigo. Quando ele quer a herança dele, quando ele pede a parte dele, ele nem tinha direito, porque o pai não tinha morrido, né? Herança só quando morre. Mas o que o pai faz? O que o chefe, né? o mestre faz? Toma a sua parte. Vá. Faça o que você acha que é melhor. E quando ele foi, gastou, fez toda aquela história que nós conhecemos, ele disse, mas na casa do meu pai, até os jornadeiros, os trabalhadores, se alimentam melhor do que eu preciso voltar. Mas não vou voltar como filho, vou voltar como empregado. Eu quero ser um servo. O que o pai faz? O pai o recebe de volta com uma festa. É o que ele vai fazer para mim, para você, para cada um de nós, quando nós resolvermos adentrar as leis divinas. Por isso ele diz, há muito mais alegria no céu, né, pela entrada de um arrependido do que de 99 justos. Os justos já estão justificados. Mas o arrependido, esse sim, vai dar alegria. Por isso ele deixa as 99 ovelhas, que é a mesma ideia, né? E vai buscar uma ovelha que se desgarrou. Isso é felicidade quando eu sei que o Pai vem me buscar em algum ponto. Desde que eu aceite, obviamente, aceite o convite dele. Enquanto eu não quiser aceitar, eu também estou livre para não aceitar. Eu vou aceitar quando eu quiser, mas sabendo, né? De novo, a gente vai alargando o horizonte, vai vindo um monte de ideias. Mas vem aqui a carta de Paulo aos Gálatas, né? Onde você pode plantar tudo aquilo que você quiser, mas será obrigado a plantar a colher tudo aquilo que você plantou. Então, eu tenho livre-arbítrio? Tem, para plantar. A partir do momento que eu plantei, eu não tenho mais livre-arbítrio. Aí eu sou obrigado a colher. Isso nos garante a inteligência suprema do universo, o criador de todas as coisas. Então, a tristeza é natural. Mas a infelicidade, não. Eu estou triste, mas tenho certeza que esse irmão vai voltar. Tenho certeza que eu estou no deserto, mas eu tenho certeza que tem um asa na frente me esperando. Eu vejo por aí, tá? Não sei se ajudou aí no seu esclarecimento. Ajudou sim, obrigado, Evandro. Se não, fique à vontade, ou outras pessoas quiserem complementar também, fique à vontade para trazer suplementos aí, ou complementos ao nosso estudo. Aqui é complemento, porque ele não está completo, né? O estudo não tá completo. Aqui é complemento. Ninguém mais? Então, vamos lá. Homens fortes, armai-vos. Homens fracos, fazei da vossa brandura, da vossa fé, as vossas armas. Sede mais persuasivos, mais constantes na propagação da vossa nova doutrina. Apenas encorajamento é o que vos vimos dar. Apenas para vos estimularmos o zelo e as virtudes é que Deus permite que nós manifestemos a vós outros. Nos manifestemos. Desculpa. Deus permite nos manifestemos a vós outros. Mas, se cada um o quisesse, bastaria a sua própria vontade e a ajuda de Deus. As manifestações espíritas unicamente se produzem para os de olhos fechados e corações indóceis. Entenda isso? Às vezes a gente lê um texto e não para ir analisando ele lentamente, com cuidado. Mas vê esse parágrafo. Homens fortes, armai-vos, não é amai-vos. Né? Armai-vos. Armai-vos de quê? De fé,
de coragem, de esperanças. Homens fracos, faça, como é que ele diz aqui? Homens fortes, homens fracos, fazei da vossa doçura, da vossa fé, as vossas armas. Se quiséssemos, bastaria a ajuda de Deus. Então, os amigos espirituais vêm nos mostrar, e Kardec nos coloca muito isso bem claro lá no livro Céu e Inferno, os amigos vêm mostrar o que é o plano espiritual, tanto bom quanto mal. O que acontece, por exemplo, com os nossos irmãos, de uma maneira geral, tá? O Kardec bota ali generalizado, tá? Não está particularizado. Mas, de uma maneira geral, o que acontece com os irmãos que cometem suicídio? O que acontece com os bons espíritos, para onde eles vão? Então, nós temos esse acréscimo de misericórdia do Pai nos oferecendo esses exemplos. Mas, como disse aqui o nosso amigo Vicente de Paulo, se quiséssemos, nem precisaríamos disso. Porque a lei de Deus é bem simples. Nós, às vezes, complicamos. Mas é fazer ao outro aquilo que gostaríamos que nos fizessem. Independente do que o outro faça. Se o outro faz mal para mim, é problema dele. Como a gente podia dizer aqui na gíria, azar dele. Mas quando eu faço mal, quando eu deixo de fazer o bem que eu posso fazer, aí eu estou incorrendo, eu estou contrariando, transgredindo a lei de amor, justiça e caridade. Então, os amigos vêm, de novo, para nos ajudar em função da nossa teimosia. Então, Kardec evoca um espírito, um suicida, bota aqui, um sofredor. Diz aqui como é que é o mundo de lá. E ele narra para a gente. No livro, ou nos 2 volumes do livro do Chico Xavier, chamado Instruções Psicofônicas, que era a mensagem psicofônica que eles transcreveram e botaram em livro, os espíritos narram para a gente o que acontece com eles. Tem até uma situação, rapidamente, mas de um banqueiro que achava que a felicidade estava toda no dinheiro, e quando ele morreu, quando ele acorda no cemitério, todos os túmulos eram de ouro, na percepção dele. E ele sai para ir para casa, para pegar o bonde, isso em Belo Horizonte, o bonde era de ouro. Os passageiros vestiam ouro. Quando ele chega em casa, ele não consegue entrar, porque o portão está fechado. Mas o portão é de ouro, a parede é de ouro. Até que alguém abre o portão, ele entra. E ele consegue entrar em casa. Alguém abre a porta. Mas ele vai comer um pão, porque está com fome, ele vai lá na cozinha e pega um pão, o pão é de ouro, ele não consegue comer. Ele vai tomar água, quando ele abre a torneira, sai ouro na água. É a nossa situação que nós criamos, nesse caso, esse irmão criou, em função do Deus ouro. Então, por isso que não se pode servir a 2 senhores, a Deus e a Mamon. E aí é a nossa felicidade de conhecermos a doutrina espírita, de termos essas informações, de, a partir daí, podermos fazer escolhas conscientes. Eu quero isso, ou eu não quero isso, eu quero aquilo, não quero aquilo, mas conscientes. Essa é a ideia, pelo menos, que eu entendi aqui desse parágrafo. Se deixar, a gente fica fazendo uma palestra aqui em cima do parágrafo, essa não é a ideia. Vamos lá, Ronald. Tem alguém mais aí? Esse relato que você fez aí, Valdinei, inclusive era causa de perturbação para ele, né? O estado mental dele, porque tudo realmente que ele via era ouro, 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 porque ele só viveu para isso, né? E quando chega no plano espiritual, não tinha outro jeito a não ser ver ouro na frente dele. O André Luiz diz que nós plasmamos aquilo que pensamos. Nós criamos aquilo que pensamos. Então, ele não conseguia comer, ele não conseguia beber, o lençol era de ouro da cama dele, tudo era de ouro. Até que ele desperta, até que alguém o convida a participar de uma reunião espírita e ele entender que ele tinha morrido.
que ele não tinha entendido que ele tinha morrido. Ele não sabia que ele estava louco. Para ele estava louco. São os nossos pensamentos. Por isso, os amigos espirituais nos falam aí no Livro dos Espíritos. O pensamento é tudo. Por isso, a recomendação de Jesus. Vigiemos e oremos. E também aquela questão, né, Valdemir, né? Porque desencarnou que vai mudar também, não, né? Seremos aquilo que fomos aqui, com certeza. Eu sempre digo lá na rádio que quem quer morrer bem, precisa viver bem. Então, porque nós vamos dar continuidade. Vamos para o outro lado e vamos continuar sentindo as mesmas coisas, vivendo as mesmas coisas, amando as mesmas coisas. Se eu amo o ouro, eu vou para lá, amando o ouro também. Eu observei aqui também, no final desse parágrafo, quando ele fala assim: as manifestações espíritas unicamente se produzem para os de olhos fechados e corações indóceis. Olha que coisa interessante, né? Claro que a doutrina espírita é para todo mundo, claro, né? Mas, especialmente, para aqueles que ainda duvidam, né? Para aqueles que não creem, para aqueles que ainda são ou trazem o coração rebelde, né? Então, as manifestações espirituais, elas vêm exatamente para abrir os olhos dessas pessoas, para que elas possam enxergar que o futuro que elas estão construindo para cada uma delas pode não ser tão maravilhoso assim como se pensa, né? Tem uma mensagem do Emmanuel, eu não sei qual é o livrinho lá do tijolinho dele, que fala: muita facilidade gerando dificuldade. Então, às vezes, a gente está achando que está nadando de braçada, mas esquece que, no final, tem um grande abismo Tem uma cachoeira. a gente está se direcionando, né? Tem que ter cuidado. Com toda certeza. A gente precisa ter esse cuidado, sim, né, de entender. Precisamos dessa doutrina ainda. Mas nós precisaríamos de espiritismo, honestamente? Não. O que Jesus diz a respeito da doutrina? Lá no Evangelho de João. Eu rogarei ao Pai, se vocês me amarem, eu rogarei ao Pai para vos mandar outro Consolador prometido. Por quê? Porque ignoramos o primeiro. Ele fala de outro Consolador. Ele já tinha mandado outros antes deles. Moisés, Abraão, os profetas, Sócrates, Gandhi, e muitos outros vieram. Mas ele disse: vou vos mandar outro Consolador. Porque nós não entendemos o primeiro, que era o essencial, que era o Cristo. Não aceitamos, o crucificamos, e ainda hoje, boa parte da humanidade não entende, não aceita o Cristo. É como acabamos de falar dessa pesquisa na França. E logo na França, onde nasceu a doutrina espírita. Onde, segundo a Igreja Católica, foi o berço também do catolicismo. Então, esse espiritismo precisaria? Não. Por isso que ele diz, só para, como é que ele vai daqui? Só para quem tem os olhos fechados e os corações endurecidos, indóceis, os corações amargos. Mas não precisaríamos disso. Como estamos caminhando para não precisarmos de religiões, não precisarmos de templos. Estamos caminhando. Claro que ainda vai levar muito tempo. Mas Paulo escreve aos Gálatas, dizendo lá, não sou eu mais quem vivo. O Cristo vive em mim. Porque eu sou o templo do Cristo. Eu sou o templo de Deus. Deus vive em mim. Cristo vive em mim. O dia que eu tiver essa consciência, eu não preciso de um templo. O Cristo estará vivendo em mim. Então, fica mais tranquilo. Mas, por enquanto, nós ainda temos os olhos fechados e os corações indóceis. Por isso, todas essas manifestações mediúnicas, espirituais, que vêm nos alertar. Não só os esclarecidos, mas também os sofredores
nos ensinam muito com as suas falas, com as suas situações. Tudo bem? O pessoal hoje está quieto, né? Ninguém quer falar nada, né? O que está acontecendo? São reflexivos. Reflexivos, né? Diga, Suzy. Essa fala do Valdemir me lembrou aquela música do John Lennon, né? Imagine, né? Onde ele fala que imagine, né? Nós sem religião, não há necessidade de religião, não haverá mais países, seremos todos irmãos. Essa fala de Valdemir me lembrou muito a música do John Lennon. Aí você vai falar dos espíritos, né? É claro que eu concordo com parte dessa fala do John Lennon. Mas isso ainda está um pouco distante de nós. Mas estamos caminhando. Né? Não imaginemos que Jesus seja brasileiro. Jesus é governador do planeta, é um cidadão universal. E quando atingirmos esse ponto de sermos espíritos puros, não teremos mais países, não teremos mais fronteiras, não teremos mais religiões. A nossa religião será o amor. Amaremos sem condições. Essa será a nossa religião do futuro. Tudo bem? Podemos, Ronald, continuar? A caridade é a virtude fundamental sobre que há de repousar todo o edifício das virtudes terrenas. Sem ela, não existem as outras. Sem a caridade, não há esperar melhor sorte. Não há interesse moral que nos guie sem a caridade. Não há interesse moral que nos guie. Sem a caridade, não há fé, pois a fé não é mais do que pura luminosidade que torna brilhante uma alma caridosa. Perfeito. E aí me lembrou aqui a carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 13, quando ele bota aquele belíssimo poema lá do Evangelho. Para mim, o mais belo poema do Evangelho é aquele capítulo 13 da carta de Paulo, quando ele diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor ou caridade, já que caridade é o amor em movimento, se eu não tivesse amor, nada seria. E esse parágrafo que é importantíssimo. A caridade é a virtude fundamental que deve sustentar o edifício de todas as virtudes terrenas. Todas. E o egoísmo é exatamente o contrário disso. É a chaga que nos causa todos os males. O egoísmo, vemos lá no Livro dos Espíritos, é a origem de todas as nossas dificuldades está no egoísmo. Então, aprendamos a vivenciar essa caridade, como lembra Paulo. Porque de todas as virtudes, Paulo diz lá, né, a fé, a esperança, a caridade, a mais notória, a mais importante é a caridade. Porque havendo ciência, desaparecerá. Havendo línguas, desaparecerão. Mas o amor permanece. O amor permanecerá. Quantas línguas, depois de Paulo, que já não existe mais, no tempo que era ativa do tempo de Paulo, já não existe mais. Então, as línguas vão se modificando. A ciência, o que era ciência na época de Paulo, hoje nem pensa em ciência. Tudo se vai modificando. Mas a essência do amor, está lá no Evangelho também, capítulo 11, nós lemos aqui, item 8, quando ele fala lá da lei de amor, a essência do amor, essa permanecerá para sempre em todos os lugares do universo, porque é a essência da lei de Deus. Lembrando lá o evangelista João, de que Deus é amor. Tudo o que existe no universo, criado por Deus, logo tem o germen do amor, como tem em nós. Cada um de nós tem a semente do amor, tem o germe do amor. Cabe a mim, ou cabe a nós, né, cada um de nós, fazer progredir, fazer com essa semente, né, cresça, germine, floresça, frutifique, enfim, para que
cumpra o seu papel na orquestra aí do planeta Terra. Continuemos? A caridade é, em todos os mundos, a eterna âncora de salvação. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude, dada por ele à criatura. Como desprezar essa bondade suprema? Qual o coração disso, ciente, bastante perverso, para recalcar em si e expulsar esse sentimento todo divino? Qual o filho bastante mau para se rebelar contra essa doce carícia, a caridade? São perguntas que eu não vou ousar responder, vou deixar para cada um refletir, responder essas perguntas que o São Vicente de Paulo faz. Se alguém quiser comentar, fique à vontade. Diga aí, Carlos. Me chamou a atenção aqui logo no início. A caridade é em todos os mundos. Todos. Eterna âncora da salvação. Porque a lei de amor não é uma lei do planeta Terra. A lei de amor é uma lei de Deus. E as leis divinas não são leis do planeta Terra, pelo menos as essenciais, né? Eu não sei se tem gravidade no outro lá, que é uma lei divina também, mas eu não sei se tem. Mas as leis divinas, a lei de amor, justiça e caridade, é uma lei que é uma lei só, tá? Lei de amor, justiça e caridade, é a lei que rege o universo. Então, em todos os mundos, a âncora da salvação é a caridade. Em todos os planetas do universo, a caridade é essencial. Por isso, Paulo fala lá que, mesmo que as línguas desapareçam, a ciência desapareça, a caridade ou o amor vai permanecer. É muito, muito bem lembrada essa sua fala aí, de ampliar esse espectro, né, para o universo e não limitado ao nosso planeta ou ao nosso sistema solar. Também vale aí, né, Valdinei, aquela passagem do filme do Divaldo Pereira Franco, quando ele adota a mãe daquele que perseguia ele há tanto tempo. E aí ele se rende ao Divaldo, né? Porque aquilo realmente era uma caridade que ele estava fazendo, né? Pois é, ele nem se rende ao Divaldo, né, Pedro? Ele se rende à caridade, né? Se rende ao amor, exatamente. E se rende à caridade. É por isso que o apóstolo Pedro diz lá que o amor cobre a multidão dos nossos pecados. Então é por isso. Diga aí, Mauro. Tá fechado. Eu respondi a minha filha aqui. Ah, tá. Não, tudo bem. Tudo bem? Não ouso falar do que fiz, porque também os espíritos têm o pudor de suas obras. Eu considero, porém, a que iniciei como uma das que mais hão de contribuir para o alívio dos vossos semelhantes. Eu vejo com frequência os espíritos a pedirem que seja dado por missão continuar a minha tarefa. Vejo-os, minhas bondosas e queridas irmãs, no piedoso e divino ministério. Vejo-os praticando a virtude que vos recomendo com todo o júbilo que deriva de uma existência de dedicação e sacrifícios. Imensa dita é a minha, por ver quanto lhes honra o caráter, quão estimada e protegida é a missão que desempenham. Homens de bem, de boa e firme vontade, uni-vos para continuar amplamente a obra de propagação da caridade. No exercício mesmo dessa virtude, encontrareis a vossa recompensa. Não há alegria espiritual que ela não proporcione já na vida presente. Sede unidos, amai-vos uns aos outros, segundo os preceitos do Cristo,
e assim seja. São Vicente de Paulo, Paris, 1858. Nós entendemos, sabemos, né, que São Vicente de Paulo é o exemplo, digamos, máximo, né, de caridade, de prática, de vivência de caridade. E ele diz que os espíritos têm pudor também nas suas obras, e não, especialmente os bons espíritos, não gostam de falar das obras que eles fizeram. Mas ele lembra que muitos dos amigos espirituais pedem para ter a missão, vir à Terra com a missão, a Terra e outros lugares, mas vir à Terra com a missão de dar continuidade ao trabalho de caridade que ele fundou. E ele diz, imensa felicidade é a minha, por poder ter feito isso. E aí, enquanto o Ronald estava lendo, eu me lembrei do desencarne, me lembrei do eu li, né? Eu não estava lá na época, não tinha nascido ainda nessa época, né? Mas do desencarne do Bezerra de Menezes, que ele morreu em 1900, né? Então eu não tinha nascido ainda nessa época. Quase perto disso. Mas quando ele chega lá do outro lado, ele encontra uma multidão. Ele escuta uma multidão. E ele pergunta lá a Celina, que é a emissária de Maria, que o vem receber, o que está acontecendo? Que barulho é esse? Esses são os espíritos beneficiados por você enquanto esteve na Terra. E tinha lá centenas de amigos espirituais alegres pela chegada ao plano espiritual do Dr. Bezerra de Menezes. Então, já nesta vida, diz aqui o São Vicente de Paulo, já nesta vida, vamos receber as nossas recompensas, porque é muito bom fazer o bem. Tem até um adesivozinho que diz, se você soubesse o quanto é bom fazer o bem, você seria bom por malandragem. Então, fazia o bem por malandragem, porque você sabe que isso é muito bom. Esse é o convite que nos faz aí Kardec, que nos fazem os espíritos, que nos faz São Vicente de Paulo, para que pensemos a respeito da caridade, que é a chave da felicidade, como começamos a falar. A chave do céu está conosco. Cabe-nos abrir a porta a hora que quisermos. Diga aí, Pedro César. Interessante o que eu observei, Valdeni. A caridade realmente não tem fronteiras, né? Mas aqui no Evangelho nós vamos ver sempre um personagem da igreja aqui participando na construção do Consolador, né? São Luís, São Vicente de Paula, Santo Agostinho, Curadás, e vai por aí afora. Adolfo, Bispo de Argel. Então, não tem fronteiras, né? Então, a caridade assim, para todo mundo, vamos dizer assim. É lei universal. Ok, gente? Mauro, 57, acho que dá para parar por aqui. Fizemos o item todo. Está contigo. Tá mudo, Mauro. Retomaremos na semana que vem, no item 13, ok? Do capítulo 13. Vamos, então, à nossa prece. Quem gostaria de fazer a nossa prece de hoje? Ninguém? Vamos para a nossa listinha. Então, vamos pedir a nossa querida Angélica Salazar. Pode fazer a nossa prece, Angélica, por favor? Liga o seu som, Angélica. Liguei. Deus, nosso Pai, Jesus, mestre e amigo, nós agradecemos por mais este estudo nesta noite, por tantos ensinamentos recebidos, que nós possamos, Jesus, entender, refletir sobre o que nós aprendemos esta noite e tentar colocar no nosso caminho, no nosso dia a dia, para sermos cada dia melhor. Obrigada, Pai, pelo dia que se foi, pelo nosso alimento, por tudo que temos recebido.
Te pedimos que nos proteja aqueles que estão em suas aflições, doentes, que todos, Jesus, possam receber neste momento as suas bênçãos, a sua paz, e que não nos esqueçamos do que foi dito esta noite, a caridade, que nós possamos praticá-la, Jesus, sem pensar numa troca, uma volta de um favor, que nós possamos fazê-la de consciência, livre, limpa, e que possamos ajudar aos outros quando formos instados por aqueles que necessitam. Nós te pedimos muita paz para esta noite e que nós tenhamos um sono reparador, para que amanhã nós possamos iniciar o nosso dia com o Senhor ao nosso lado e a ajuda dos espíritos amigos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Sim, seja. Obrigado, Angélica. Obrigado, pessoal. Vamos lembrar de vibrar pela Obrigado, nossa... dona Terezinha. Vibrar pela nossa irmã Geórgia, né? Que está se preparando para uma cirurgia importante. Amanhã ela está conosco aqui. Amanhã ela vai estar conosco, mas vamos manter, ao longo desses dias, né, as vibrações por ela, para que ela possa ser amparada. Temos a certeza que sim, será. Um beijo grande, uma boa semana. Dona Terezinha, seja bem-vinda. Se Muito quiser obrigada. continuar conosco, é só falar com a Carol, a gente cadastra a senhora aqui para a senhora acompanhar os estudos, tá bom? Tá Um bom, beijo. tá bom. Fiquem com Deus, uma boa semana para todos. Boa Boa noite. noite.